Olá, leitores do canal Editando, mais uma resenha aqui pra vocês. E a resenha de hoje é O Guardião de Memórias, né, do Kim Edwards, publicado pela Arqueiro. Não sei se vocês já conhecem esse livro, já viram a história, já ouviu. E é uma história bem marcante, né? A história de um casal que é a história de um casal que a mulher está grávida, né? E o esposo, ele é médico. Então, assim, acaba que eles naquela época não tinham muitos recursos, muito questão de exames para acompanhar a gravidez e tudo. Então, num dia de tempestade, ela passa mal para ganhar os nenéns, então ele ainda consegue sair correndo com ela pro hospital, pra clínica dele, né, no caso, e chama a enfermeira que sempre o ajuda. E ele mesmo tem que fazer o parto da criança, que no caso ele descobre na hora do parto que são gêmeos, porque depois que nasce o primeiro filho, ela começa a sentir dor de novo e ele vê que tá nascendo outra criança. Então, é a primeira surpresa do livro, que tem várias surpresas, ele descobriu que vai ser pai de gêmeos. Mas ao tirar a segunda criança, que é uma menina, ele vê que ela é diferente. Ela tem uns traços de quem tem síndrome de Down. Então ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer e esconde essa menina. Então ele cuida da esposa dele e tudo, e ele dá a notícia que eram 2 filhos, mas que uma menina não sobreviveu. Então ele leva a esposa para casa e ela ainda pede para ver, né, o corpo da bebê, mas ele fala que já enterrou para ela não ter que passar por esse trauma e tudo. Só que a criança estava ele tinha pedido para assistente dele, para enfermeira, levar aquela criança para um instituto que sabia que cuidava dessas pessoas, né? Então ela pegou, foi, levou ela até a porta do instituto e ficou dentro do carro olhando a bebezinha dormir e tomou amor pela criança e não teve coragem de deixá-la naquele instituto, porque ela sabia mais ou menos como era naquela época essas casas, esses institutos que cuidavam de crianças especiais. Então ela decidiu cuidar da bebê, né? Deu o nome de Phoebe e aí começa nessa parte do livro essas 2 histórias, né? Então, de um lado, uma mãe que sente a perda da filha, que não pôde conhecer, que ele não falou que ela tinha síndrome de Down, só falou que ela não tinha sobrevivido, e acaba que ela sempre vive com esse luto, né? E ele ainda faz um funeral para a criança, um funeral simbólico, em que a mãe da menina vai, chora e tudo. E essa enfermeira, ela vai nesse funeral, só que ela fica de longe vendo toda a cena, ele consolando ela e ela se sentindo muito, assim, triste em ver o cinismo dele, que ele age como se fosse verdade. Então ela realmente decide ficar com a criança, não entrega a criança pro instituto e vai pra longe, sai da cidade e vai pra outra cidade, pra poder criar a sua filha e ninguém saber, nem ele descobrir, nem nada. É uma história que pode acontecer hoje em dia, apesar de hoje a gente ter muita informação. Hoje em dia as pessoas com síndrome de Down ter outro estilo de vida, ser inclusas, ter como trabalhar. Hoje não escondem mais, né, as crianças, porque elas têm os mesmos direitos, elas só têm um cromossomo a mais. Então elas são inteligentes, elas conseguem fazer todas as atividades. Mas naquela época também havia muito preconceito, qual hoje também tem muito preconceito, né? Então ela quis criar, ela sabia, ela queria dar amor para aquela criança. Então ela foi para longe, foi para outra cidade, onde ela não conhecia ninguém, ninguém conhecia ela, para ela
ter uma vida do zero. E de um lado, a enfermeira cuidando da Phoebe, tendo a vida dela de pernas pro ar mudada totalmente, se tornou mãe, tinha que trabalhar tempos para poder sustentar a casa, sustentar a filha, ver o crescimento, pegar mesmo e abraçar essas batalhas, porque não é porque ela estava em outra cidade que nem conhecia, que ninguém tinha preconceito com a Phoebe. Ela via que tinha, ela sentia, ela lutava pela filha dela, pelos direitos que a filha dela tinha, pelos direitos de todo mundo, direitos iguais. Do outro lado tinha a família do casal, que a mãe se despedaçada, né, por perder uma filha, e o pai com esse segredo. Então foram vários segredos, muitas tramas, muitas coisas de distanciamento, e o casal acabou se distanciando, não tendo aquele amor mesmo por conta disso, né? Porque ele chegou uma hora que pesou, ele não conseguia mais viver como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que o segredo estava guardado, ele pensava que a criança estava naquele instituto. Então, ele via o casamento deles se desmoronando. Por causa disso, eles se distanciaram, o filho deles cresceram, cuidava do filho, mas não era a mesma coisa entre casal. Então, de um lado, a família foi destruída, de outro, uma família nasceu com toda essa situação. E a vida assim dos dois são paralelas, só que vai chegar uma hora que algo vai acontecer e talvez eles se aproximem de novo, talvez eles se encontrem de novo. Então, assim, é uma história bem emocionante mesmo, que chorei muito, né? Foram muitas histórias, muita coisa pra você criar, pra você pensar em situações que as pessoas vivem com as crianças especiais, e saber o que passa quando você conhece alguém que tem algum filho especial, você saber o que elas passam, qual a dificuldade e tudo, não só de síndrome de Down, de todas as doenças que tem, né? E é uma história emocionante, cheia de segredos, da ponta ao fim, cheia de descobertas, e um livro que eu não conseguia largar por muito tempo, sempre que me prendeu, me surpreendeu e me deixou uma boa reflexão. Então, é um livro que eu super indico, O Guardião de Memórias, que conta a história de amor e superação. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa resenha, curta aqui o vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e fique por dentro de todos os lançamentos dos vídeos. Ative o sininho das notificações, que assim que sair outro vídeo você vai ser avisado, ok? Então, é isso, galera. Até a próxima. Tchau!